Aqui estamos, dando sequência à leitura do livro Getúlio Vargas em Dois Mundos, pelo espírito de Eça de Queiroz, psicografia de Wanda Canuti. Segunda parte, no mundo espiritual. Agora, meus amigos, nós vamos saber o outro lado. Vocês lembram quando começou, né? Saiu da vida para entrar na história. E aqui é volto da história para ensinar a vida. Inconsciência. Quando uma situação envolve um ser, como a que se envolveu o nosso herói, todos em torno dele, ou melhor dizendo, em seu corpo inerte, preocupados ainda com o orgulho ferido, os corações magoados, as decepções, a revolta contra tantos, tudo se passa de forma diferente para aquele que acaba de deixar o corpo que lhe serviu para tantos anos, tantas decisões, tantas atitudes menos dignas e outras sublimes. Os seus adversários acusavam-no, pedindo-lhe, até exigindo a sua retirada do governo. Mas seu orgulho, o orgulho daquele que governava o país por mais de uma vez, era grande, embora percebendo que nada mais poderia fazer, porque as forças contrárias o oprimiam cada vez mais. Premido de todas as maneiras, sem saber como resolver a situação, sem que seu orgulho de homem fosse ferido, procura para si uma retirada, que para muitos foi covarde, para outros altruísta. Isso era o que os jornais narravam. Naquela manhã, em que o nosso herói foi encontrado estendido, imóvel, sobre o seu leito. A notícia logo correu e se espalhou às grandes nações. Estava terminado um período que já vinha se esvaziando pela própria ineficiência com que se desenrolava e pelas teias que o envolveram. A nação sentiu-se enlutada, entretanto, muitos sentiram-se alegres, a alegria do alívio de se livrarem de um presidente indesejado. As pompas que requer um homem da sua posição foram realizadas. Enterradas com ele, diziam muitos. Serão todas as más ideias de um governo que já não podia ter as suas ações livres e que só aparentemente lutava pelo direito do trabalhador. Mas no seu íntimo não era essa a sua intenção. O amor que lhes proclamava, diziam, era a forma demagógica com que pretendia se manter no poder. Todavia, num último instante que por alguns foi erroneamente chamado de digno, ele se retira da face da terra. Retira-se de junto dos que o amavam, de junto dos que o oprimiam. O nosso herói, porém, já deixava tudo pelo qual havia lutado, tendo seu espírito retirado do corpo de forma tão brusca, inesperada, não sabia o que sucedeu. Não é possível, pela violência do ato, saber de pronto o que se passou. A inconsciência que tomou o corpo deixado por ele, tomou-lhe também o espírito, e ele não se apercebeu, logo do que havia transcorrido. Seu espírito transtornado, combalido, mais triste, mais abatido, envolvido por compromissos tão profundos, não sabia que rumo tomar. O seu sofrimento era muito grande e prolongava-se por um tempo que ele não conseguia precisar quanto. Mas o amparo espiritual se faz à medida em que a misericórdia do Pai Maior do Universo permite, e o dia chegou que um destino foi dado a esse irmão infeliz e atormentado. Aproximou-se dele uma entidade que lhe falou de forma doce e meiga, mostrando compreensão pelos seus problemas e fazendo-lhe entrever um rumo diferente do que havia tomado até então. Irmão, sei que tem estado sofrendo bastante e até agora nem sabe exatamente o que houve. Sei que tem se perguntado muitas vezes o que aconteceu, onde se encontra, e as suas indagações encontram eco em nossa agremiação, e aqui estou para ajudá-lo. Se quiser me acompanhar, ou melhor, se quiser deixar-se levar por nós, estará amparado, protegido e logo terá consciência de todos os fatos. Naquele instante, os seus sentimentos confusos nada compreendiam. Sua mente atormentada por tantos problemas que ainda moravam no seu ser, não lhe dava o descanso que gostaria de sentir. Mas o irmão infeliz, sem nada responder, apenas com um aceno de cabeça, revelou que concordava. Partiram em caravana, pequena, mas suficiente para conduzi-lo a lugar seguro, onde passaria por tratamento. Teria um período de repouso para o seu refazimento e futuramente condições de verificar o que havia realizado e o modo como havia feito. Esse nosso irmão, no momento que deixou o corpo, nunca fora abandonado. Ele viera à Terra com nobres propósitos e angariara, dentro dos propósitos realizados, a promessa de proteção, que muitas vezes não permitimos influir
em nossos atos quando aqui estamos encarnados, porque interesses outros impedem que ouçamos aqueles invisíveis que nos acompanham. Ele nunca deixou de tê-los em sua companhia e até presenciar o seu instante final. Todavia, nem sempre o que desejamos fazer o podemos, e o nosso irmão necessitava passar por aquele período difícil, mas benéfico ao seu espírito. Sempre fora observado, às vezes mais próximo, às vezes mais à distância, conquanto ele nunca percebesse. Gravitavam em estágios evolutivos diferentes, e ainda que a aproximação se fizesse, não era notada. Porém, no momento em que a misericórdia divina achou oportuno, ele a percebeu e ouviu sem entender bem e pôde ser levado. Quanto tempo passou desde que deixara a terra? Era difícil precisar, mas muitos anos haviam decorrido até que pôde ser recolhido para o auxílio. Deixando claro aqui, aqueles que não têm o conhecimento espírita, ele que cometeu o suicídio, ele ficou muitos anos esperando ser recolhido. Ele não foi imediatamente para os planos espirituais, ele ficou em zonas de padecimento. Vou repetir aqui o parágrafo. Quanto tempo passou desde que deixara a Terra? Era difícil precisar, mas muitos anos haviam decorridos até que pôde ser recolhido para o auxílio. Agora encontrava-se já num leito sendo tratado, recebendo os primeiros atendimentos naquela colônia socorrista, e para a sua surpresa, quando tivesse condições, verificaria ser a mesma de onde saíra feliz, preparado para a empreitada que desenvolveria no orbe terrestre. Porque nós somos vinculadas à nossa colônia. A gente vem de uma colônia e quando a gente passa para o mundo espiritual, a gente volta, em tese, de preferência para a mesma colônia de onde saímos. Continuando. O amparo direto a nosso irmão começou assim a ser efetuado. Parecia que tudo estaria resolvido para aquele espírito tão infeliz, tão atormentado e ainda não inconsciente dos seus próprios atos. A colônia para onde fora levado já a conhecia de sobejo, pois nela se preparara para a última encarnação, chegado na anterior em que viera da terra. Numa de suas precedentes passagens por esse orbe, em que vivera, não no Brasil, mas em outro país, desfrutando de uma posição de destaque, muito errara, fizera sofrer e muitos inimigos ferrenhos granjeara. Como nada nesse grande universo de muitas galáxias fica perdido, tudo tem seu registro nos altos celestes. As ações do nosso irmão, naquela oportunidade, ficaram também registradas. Seus atos despóticos contra muitos lá estavam, fazendo parte desses grandes registros. Entretanto, como fomos criados por Deus, não para sermos maus, nem para persistirmos no erro, temos muitas oportunidades de redimir o nosso próprio espírito. Só Ele, que é eterno, e para Ele é que lutamos, sofremos, aprendemos e progredimos, a fim de que, encarnação após encarnação, desfazendo-nos das muitas imperfeições, possamos praticar atos de grande sublimidade e nos aproximarmos mais de Jesus. Esta é que deve ser a nossa caminhada. Esses é que devem ser os nossos intentos. Para isso é que devemos lutar, trabalhar como espíritos eternos que somos. Se praticamos muitos erros numa encarnação, temos a oportunidade que nos é dada por Deus em outras para ressarci-los com ações nobres, desfazendo inimizades, conquistando-as para o nosso coração, mas nem sempre assim procedemos. Um espírito, na maioria das vezes, se prepara, estuda, toma conhecimento de tudo o que realizou de mal, se arrepende, promete ser diferente nas encarnações por vindouras. Porém, quando tem a ocasião de reencarnar com nobres propósitos, depois de uma grande preparação, pode cometer outra vez os mesmos atos infelizes. O aprendizado, as boas intenções, muito o ajudarão no resgate de suas faltas, mas quando aqui chega, nem sempre o que planejou e prometeu se realiza. A arena humana é cheia de feras e atrativos, e passar por ela ileso é muito difícil, embora alguns consigam.
quando aqui estamos colocados novamente frente a frente com as feras que nós próprios criamos pelos nossos atos de maldade, se não conseguimos o seu perdão, tudo fazem para nos transformarem em feras também. Parece complicado, mas é muito simples. Basta compreendermos que ao retornarmos à arena, nos defrontamos com os desafetos, com as inimizades, com todos aqueles que em encarnações anteriores prejudicamos. Ao encontrá-los, um instinto natural e próprio do espírito nos leva a sentir por eles, sem imaginarmos, porque uma certa repulsa, uma malquerença. Se não soubermos superar esses sentimentos pelo nosso próprio esforço, vamos novamente fazer reviver muito do que já passamos ou do que fizemos outros passar, sem nem mesmo entendermos o porquê. No entanto, se tivermos os ensinamentos de Jesus no coração, compreendermos melhor o nosso objetivo aqui como encarnados, como espíritos eternos à procura de redenção, nós nos trabalharemos, nos esforçaremos, faremos transformar os desafetos em afetos, as inimizades em amizades sinceras, os atos mal praticados em ações sublimes de amor. O que dizer, porém, àqueles que não têm a crença em Deus, que não se apegam a uma religião cristã, aqueles que ainda não conhecem nem se importam com os ensinamentos de Cristo? Esses julgam que vivem apenas uma vez, que tudo deve ser resolvido aqui. Se sentem que há desafetos em virtude da ação dos outros, que condenam e com os quais não concordam. Procuram de todas as maneiras atingi-los, fazendo prevalecer a sua vontade, o seu ponto de vista, mesmo que para isso tenham que ofender, magoar ou caluniar. O nosso irmão passava agora, graças ao atendimento que lhe era dispensado, por um período de tranquilidade emocional e de reequilíbrio para o seu espírito tão combalido. Os dias transcorriam. Diversas formas de tratamento lhes foram propiciadas. Passes terapêuticos e refazimento perispiritual. Passes direcionados à mente e também à quietação, à segurança com o carinho dos irmãos que o rodeavam. Ele esteve inconsciente por muito tempo, uma inconsciência provocada para que melhor pudesse não só se refazer, mas captar integralmente, de modo mais direto e preciso, o que lhe era ministrado em forma de socorro. Passou alguns meses nesse estado, mas percebia-se que o seu espírito melhorava cada vez mais. O sono inconsciente, provocado, continuava, durante o qual recebia os cuidados necessários até que pudesse despertar em condições mais satisfatórias a outra parte do tratamento que lhe seria dispensado. Durante esse sono foi-lhe feito um isolamento para que nenhuma lembrança lhe ocorresse. Era como se trabalhassem com um material que devesse estar parado no tempo, apenas com emoções e fatos armazenados, mas que nenhum lhe acudisse à mente para não interferir no andamento do socorro que lhe era prestado. Alguns meses mais passaram, até que um dia, ao perceberem que o seu espírito já podia retomar um pouco da consciência e ir reconquistando as lembranças de suas próprias ações, de toda a sua vida anterior, começava uma nova fase de tratamento. Fizeram-no ir recobrando os sentidos. Como diriam os encarnados, e ainda meio confuso, pôde abrir os olhos. As névoas foram se tornando mais claras. Conseguiu divisar irmãos abnegados à sua volta. Sem saber o que havia ocorrido, pensou encontrar-se num hospital terrestre. Explicado-lhe foi que se recuperava de enfermidade. O que aconteceu? Perguntou. Não me lembro de nada. Não se preocupe agora, irmão. Tudo lhe voltará à mente, aos poucos, e quando puder se recordar, estará feliz por ver que se encontra recuperado. Não consigo ordenar os meus pensamentos. Parece que estou renascendo hoje. Não tenho memória de nada. Pense assim, que hoje é um renascer. É uma nova vida que se inicia. E essa vida, muitas alegrias lhe chegarão. Esse foi o primeiro momento de consciência instantânea que teve, sem contudo ter a consciência mais remota do passado. Agora o irmão vai repousar um pouco, dormir novamente e poderá até sonhar. Sonhos bonitos que o ajudarão a acordar bem melhor e com alguma recordação de si mesmo.
Vocês são muito bondosos. Farei o possível para obedecer ao que me prescrevem e me recuperar em breve espaço de tempo. Mais algum tempo ele esteve nessa semi-inconsciência, até que um dia, quando aquele irmão abnegado dele se aproximou, o que tinha em suas mãos o controle da enfermaria, começava um novo período para ele. Então, como se sente hoje? Gostaria de se levantar um pouco, dar um pequeno passeio? Eu não tenho condições, não suportaria sair daqui por mim próprio. Se não puder, nós o levaremos. Temos meios para isso. Poderá caminhar alguns passinhos, mesmo que seja aqui entre nós. Sempre é um começo. Auxiliado por enfermeiros solícitos, ele foi retirado do leito e ensaiou alguns passos. E cada dia o exercício foi realizado, sempre um pouco mais, até que conseguiu chegar à parte externa do prédio, onde pequeno jardim alegrava o ambiente. Sinto-me feliz hoje, mas ainda me falta compreender muitas coisas, porque eu nunca recebi uma visita de nenhum dos meus familiares. Onde estou? Não se preocupe em saber onde está, meu irmão. Tudo lhe será esclarecido de forma bem tranquila e compreenderá. Esse esquecimento era necessário, mas agora mesmo eu vou fazê-lo entender um pouco do que se passou com você. Lembra-se do seu nome? Sim, acordei hoje consciente que me chamo Getúlio Vargas e que sou o presidente deste país. E não estou no Brasil? Fico contente que se lembra quem é. Como estava antes da sua enfermidade, o seu trabalho como chefe da nação? Muito difícil. Faziam-me tantas acusações, das quais não me reconhecia culpado e andava muito acabrunhado, infeliz e preocupado. Muito bem, era exatamente o que ocorria. O que aconteceu depois? Não me lembro de mais nada. Não tem importância, já se lembrou bastante, e isso levará a outras recordações, as quais, no momento certo, lhe aflorarão a mente. Por ora, podemos voltar ao seu leito, pois temos medicamentos que precisam ser ministrados. O senhor é muito bondoso. A sua presença traz-me uma tranquilidade e uma segurança muito grandes, assim como a de todos que cuidam de mim aqui. Penso que, se assim estou, devo a vocês, irmão. Como se chama? Meu nome é Fulgêncio. Cumpro a minha obrigação com muito amor, e a minha alegria é vê-los todos felizes e recuperados. Então, meus amigos, para aqueles que não estão acostumados com a literatura espírita, nos planos espirituais temos sim hospitais, temos sim cuidados, tomamos remédios, dormimos, acordamos, nos alimentamos. Tudo como aqui na Terra, só que muito melhor. Por hoje ficamos por aqui. Aguardo vocês na sequência da nossa leitura.